agora vamos estudar um pouquinho sobre o sentido do campo magnético. É uma região onde atuam forças. Então vamos lá estudar isso daí. Então vamos lá. Nesse desenho aqui de baixo, eu tenho um campo uniforme aqui, causado por esses dois polos de ímãs aqui. Do jeito que está desenhado, tá parecendo que o polo está cortado, mas não tem jeito, né, gente? Então imagina que eu tenho um ímã aqui para cima e um ímã aqui para baixo, ou seja, ou dois ímãs diferentes, ou um ímã em formato de C, igual a gente viu aquele desenho do campo uniforme. Então eu tenho o campo uniforme e o campo representado pela letra B, ok? E aí, se eu pudesse cortar isso daqui, ver como outra vista, eu veria assim, ó. Eu veria o campo saindo de cima para baixo, né? Então o campo meio que furando essa área aqui. Então eu desenho ele com xizinho. Essa simbologia de utilizar o xizinho para quando o campo está entrando, bolinha para o campo está saindo, vem de um conceito de uma flecha. Então imagina uma flecha, uma pessoa na sua frente com arco e flecha, ela mira a flecha na sua direção e ela solta essa flecha. Então o que você enxerga quando a flecha está chegando? Você enxerga um ponto, que é a pontinha dessa flecha chegando. Então quando tem uma flecha chegando em você, você vê um pontinho, que é tipo isso aqui. E se essa flecha tiver peninhas cruzadinhas atrás, quando você tá com arco e flecha e você solta essa flecha, você só enxerga ela indo embora com a bundinha dela, que é um xizinho, assim, indo embora. Então, a gente tem que sempre lembrar desse conceito. Então, toda vez que eu for desenhar um campo chegando, eu desenho ele com bolinhas, ou seja, esse desenho aqui representa uma folha, né, na tela, onde eu tenho em cada bolinha dessa uma flechinha do campo magnético saindo da folha, tá bom? Para fora da folha, ok? Da folha ou da sua tela, né? E esse daqui representa os xizinhos, que são as flechas que você jogou. Ou seja, aqui dentro, onde eu tenho esses xizinhos, mostram que eu tenho um campo magnético entrando na folha ou entrando na tela, né? Saiu de você para a tela, então no sentido está entrando na tela. Então ele tem xizinhos. Então quando eu vejo aqui esse desenho, esses xizinhos aqui me mostram que eu tenho um campo magnético entrando nessa superfície dessa folha ou na tela, tá bom? É isso que isso representa, ok? Então, toda vez a gente vai considerar essa simbologia para trabalhar o sentido do campo magnético. Então, bora lá estudar a força magnética criada por um campo magnético. Eu falei que o campo é uma região onde atuam forças. Então, vamos lá estudar isso daí. Θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Então, é o ângulo entre a direção e o sentido da velocidade e a direção e o sentido do campo magnético, tá bom? Então, eu tenho que sempre analisar esses dois vetores e esse ângulo que eu vou colocar aqui nessa forma, ok? Não sei se vocês notaram, mas nesse slide daqui, eu tenho uma carguinha positiva, que é um próton, por exemplo. E ele tem uma velocidade. Então, assim, eu pego uma região onde eu tenho um campo uniforme e jogo um próton ali. Nesse sentido. Então, tipo assim, eu peguei daqui e joguei ele para cá. Nesse sentido. No sentido azul aqui. Com essa velocidade. E aí, o que acontece? Nesse próton, atua uma força magnética. Então, uma força magnética no sentido desse vetor vermelho. Tá vendo? Então, era para ele reto. Mas eu tenho uma força puxando ele para cá. Então, ele vai girar. Ele vai encurvar, tá vendo? A trajetória dele vai ficar curva. E ele vai fazer uma curva. Chega nesse ponto, a força vai atuar e a força vai estar sempre atuando, na verdade, né? Vai fazendo com que ele vai virando. Então, ele vai fazendo um movimento circular dentro dessa região com campo uniforme, né? Então, eu preciso entender como surge essa força e como calculá-la. Então, quando eu faço seno de zero, vai dar zero. Então,
0 vezes dQv vai zerar tudo. A força magnética vai ser zero, ou seja, vai ser nula. E aí, meio que tem três possibilidades desse ângulo aí. Então, quando eu tenho o campo magnético nesse sentido e eu jogo a partícula nesse sentido, eles fazem 90 graus, tá vendo? Então, o seno de 90 graus é 1. Então, essa equação, como o seno de 90 graus vai dar 1, vai ficar a força magnética BQV vezes 1. Ou seja, vai ser a maior intensidade dessa força magnética. Então, se eu quero que essa força seja mais intensa, eu tenho que julgar a minha carga fazendo 90 graus com a direção e o sentido do campo magnético, tá bom? Uma outra opção é eu jogar ela paralela. Então, assim, eu tenho campo para a direita, tá vendo aqui o campo magnético indo para a direita. E eu posso, por exemplo, jogar a minha carga também para a direita. Então, eu tenho um campo no sentido e eu jogo a minha partícula no mesmo sentido, né? Então, elas estão paralelas, mas todas indo para o mesmo lado, tipo, para a direita. Então, qual que é o ângulo entre essas duas coisas? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 90 graus. E aqui eu tenho 0 graus. Então, o ângulo entre duas coisas paralelas é zero. Então, quando eles estão no mesmo sentido. Esse intermediário aí. E aí eu coloco na fórmula, né? BQV vezes o seno desse ângulo. Se for um ângulo de 30, ângulo de 60, né? Que é o que a gente trabalha normalmente. E eu faço essa continha. Então, assim, ele vai ter um valor menor do que quando esse ângulo é 90, mas vai ser diferente de zero, né? Ok? É o que a gente trabalha normalmente. Então, primeiro, né? Depois que a gente viu, foi em relação ao ângulo. Então, se esse ângulo for 0 ou 180, essa força vai ser anulada, não vai ter força. Uma outra coisa que a gente pode ver é em relação, significa que quando eu jogo uma partícula paralela à direção do campo magnético, não vai ter força atuando sobre ela. Ou seja, ela não vai mudar a sua trajetória, ela vai continuar a sua trajetória normal, não vai ter força magnética ali. Isso também é verdade quando eu coloco a minha partícula no sentido oposto, igual está no desenho aqui, ó. O campo está para a direita e eu jogo a partícula para a esquerda. Então, o campo está para a direita e a partícula está para a esquerda. Qual que é esse ângulo aqui? É 180, né, gente? Quanto que é o seno de 180? Zero também. Então, vai zerar toda essa pontinha e a força magnética vai ser zero. Então, da mesma forma, quando a partícula e o campo estão paralelos, mas em sentidos opostos, não vai ter força magnética atuando na partícula e ela vai continuar sua trajetória normalmente, ok? A força magnética é zero. Então, é só você lembrar que quando a partícula está paralela ao campo, no mesmo sentido ou no sentido oposto, não vai ter força magnética, a trajetória não muda, ok? E aqui embaixo é o que a gente trabalha geralmente quando eu tenho um ângulo, né, entre o campo e a velocidade, né? Pode ser φ ou θ, igual que está aqui na fórmula, mas um determinado ângulo.
ao campo. Se eu jogo uma partícula numa região onde não tem campo, ou seja, quando o campo é nulo, não tem força magnética ali, tá bom? Então, isso só acontece quando tem uma região com um campo diferente de zero. A carga. Então, tem que ser uma partícula carregada. Ela não pode ser uma partícula neutra. Então, por exemplo, qual partícula neutra que a gente conhece? Os nêutrons, né? Que é aquela partícula que fica dentro do núcleo junto com os prótons. A carga deles é zero. Então, quando eu jogo um nêutron dentro de uma região com um campo, por mais intenso que ele seja, por maior que seja essa velocidade, não vai ter força magnética. Um zerinho aqui zera toda essa equação e não tem força magnética ali, ok? E a velocidade também, né? Se eu pego uma partícula e coloco ela dentro do campo magnético e deixo, não vai ter força magnética ali, tá bom? Ela tem que ter uma velocidade diferente, de zero, para poder não anular essa equação, tá bom? Então, é assim que eu consigo calcular a força magnética sobre cargas elétricas. Pronto. Então, vamos lá fazer. Então, para mim, a tela tá assim, ó. O campo tá aqui e a velocidade tá aqui. Eles estão nesse sentido aqui, tá bom? Para a gente fazer a regra do tapa, como que eu faço? Eu coloco os dedos no sentido do campo, para cá, e o dedão no sentido da velocidade. Beleza? Fazendo 90 graus. Ah, é uma carga positiva? É, então ela tá assim, né? Ela tá assim. Uma carga positiva é, então tapa com a palma da mão para baixo, tá bom? Se fosse
negativa seria para cima. Mas é positiva, então tapa para baixo. Então, com as duas regras, a gente chegou na conclusão que a força magnética fica para baixo. Então, assim eu consigo saber a direção e o sentido dela. Agora, para achar a intensidade, eu preciso de usar a fórmula, né? Então, olha, tem a intensidade da carga, da velocidade, do campo. E tem o ângulo, BQV seno de θ, né? Então, fazendo BQV vezes o seno de 30, a gente chega no valor de 4,8 por 10 a menos 14 newtons e a direção vai ser para baixo, tá? Fazendo 30 graus, tá? Aí eu vou colocar meus dedos no sentido da velocidade. Só que eu tenho que fechar elas no sentido do campo, não posso abrir não, tem que sempre fechar. Então, não dá para eu fazer assim. Então, como eu faço? Eu vou por baixo. Então, eu coloco os dedos no sentido da velocidade e vou fechar no sentido do campo. Tá vendo? Fazendo assim, ó. Fechando. Eu não posso abrir, é sempre fechando. Então, vou fechar e a força vai ficar para baixo. É uma carga positiva? É, próton positiva. Então, a força vai ficar no sentido que o dedão apontar, para baixo, ok? Essa é a regra da mão direita.